Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 18 de novembro de 2022, sexta-feira. Estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, nos fortalecer. Quero agradecer a você que já se inscreveu no canal. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, junte-se a nós. Tem um botão logo aqui abaixo escrito inscrever-se. Clica nele, depois aparece um sino, você clica no todas, porque todas as vezes que for publicado um vídeo novo no canal, você recebe a notificação e você pode desfrutar dessa palavra. Quero também dizer a você, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode ver a sua contribuição, os dados da conta, a chave do Pix, estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Será de grande valia para nós, tá bom? Também quero dizer, por último, que antes de gravar o vídeo, nós já oramos aqui pelos pedidos que foram colocados aqui no nosso caderno de oração, geradores de bênçãos, e o caderno de pedidos, e a gente já temos sempre testemunhos da Deus respondendo às nossas orações, atendendo às nossas necessidades, tá bom? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Quero compartilhar com você hoje Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18, que diz assim: se o nosso Deus, isso aqui é Sadraque, Mesaque e Abednego respondendo ao rei Nabucodonosor, versículo 17, se o nosso Deus a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Esse texto, ele narra aqui um episódio interessante que tem uma lição muito, muito importante para nós. E bem atual. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se recusaram a adorar aquela imagem, aquela imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer e estabeleceu que todos, lá na Babilônia, deveriam adorar aquela imagem. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam que isso era contrário aos princípios que eles professavam, os princípios que eles tinham aprendido do Deus vivo, pela tradição da sua família judaica. Eles sabiam que isso era contrário àquilo que Deus determinou na sua palavra. Então eles se recusaram. Eles se recusaram a adorar esse ídolo de ouro que o rei Nabucodonosor construiu, e como resultado dessa recusa, eles foram lançados na fornalha ardente. Daniel capítulo 3 narra isso. Sadraque, Mesaque e Abednego, queridos, eles não imaginavam o que viria a acontecer com eles. Eles não imaginavam o desfecho que essa situação teria. Normalmente, o que qualquer pessoa pensaria? Eles seriam jogados na fornalha de fogo, e aí viraria ali churrasco, seriam queimados. Então, isso era o natural, era o normal. Mas eles estavam dispostos a colocar as próprias vidas em risco ao invés de desobedecer a Deus. Sabe que exemplo, queridos? Eles não imaginavam o que aconteceria depois, mas eles sabiam que naturalmente o que aconteceria é que eles seriam queimados, morreriam ali queimados naquela fogueira. Hoje, querido, nós precisamos de pessoas assim. Pessoas que tomem uma posição em favor dos princípios de Deus, em favor da palavra, em favor da retidão, da justiça, se opondo, colocando uma posição firme contra tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Se as pessoas se dobrarem, querido, ao erro, se dobrarem a tudo que o mundo hoje tenta impingir em nós, contrariamente à palavra de Deus, o mundo vai ter sérios problemas. E quem estiver no mundo passará pelas dores. Muitas vezes, querido, as pessoas deixam de se levantar em nome da justiça, em nome da retidão, em nome da palavra, porque elas têm medo do que vai acontecer com elas se fizerem isso. Será que eu vou perder o emprego? Será que eu vou perder meus amigos? Será que Deus vai me abandonar? O que vai acontecer comigo se eu tomar essa posição? Em situações como essa, que quando a gente não sabe o que vai acontecer depois, a gente precisa simplesmente de confiar em Deus
e prosseguir em fazer aquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer. Fazer o que é certo, o que é reto, o que é justo. Ainda que sejamos perseguidos por causa da justiça. Ainda assim, querido, a palavra diz que nós somos bem-aventurados. Jesus fala isso em Mateus 5, versículo 10. Ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sadraque, Mesaque e Abednego, querido. Eles nunca teriam experimentado aquele milagre maravilhoso, sobrenatural, sabe, estrondoso, se eles não estivessem dispostos a confiar em Deus quando estavam naquela fornalha. Eles entraram tranquilo. Tremendo, tremendo essa experiência. O mundo precisa hoje desesperadamente de homens e mulheres que confiem em Deus em quaisquer circunstância. Mesmo diante das fornalhas da perseguição, da pressão externa, das covas dos leões, das maledicências, das ameaças. Sabe por quê, querido? Porque Deus pode nos colocar em lugares melhores que as pessoas poderiam nos colocar quando nós confiamos nele, em Deus. E quando nós somos íntegros, quando nós somos excelentes, quando nós somos retos, como nós somos justos, quando nós somos fiéis à palavra de Deus e fiéis a Deus. O mundo precisa, sim, querido, de pessoas assim, que coloquem tudo em risco e digam: ainda que eu perca o que eu quero, o que eu tenho, eu não farei concessões. Eu não farei aquilo que eu sei que no meu coração, aquilo que eu sei em meu coração que é errado. Eu não farei aquilo que é contrário à palavra de Deus. Eu vou ficar com Deus. Eu vou ficar com a palavra de Deus. Nós precisamos, o mundo precisa hoje de homens e mulheres que temem ao Senhor acima de tudo, que confiam em Deus em todo o tempo, em quaisquer circunstância, sejam debaixo de qualquer tipo de pressão ou ameaça, querido. Em todas as situações, em todos os dias das nossas vidas, porque esses são os que serão honrados por Deus. Confie em Deus, querido, porque Deus pode te encontrar no meio de uma fornalha de fogo. Confie em Deus, porque Deus pode te encontrar no meio de uma cova do leão e você não vai sair sem nenhum dano. Não tenha medo de se levantar em favor da justiça, porque você sabe que Deus prometeu e Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Deus diz na sua palavra que nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria, nunca nos desampararia. Quando nós confiamos em Deus, querido, Deus é o nosso protetor, Deus é o nosso redentor, Deus é o nosso salvador. Deus é aquele que cuida de nós como filhos amados. Confie em Deus e siga em frente fazendo aquilo que a sua consciência, segundo a palavra de Deus, diz para você fazer. Fazer o certo, ser justo, ser reto, ser leal, ser fiel a Deus e a sua palavra. Amém? Fique na paz, vamos orar. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra sendo libertadora, Pai, para os meus irmãos que estão assistindo. E que cada um que venha assistir, Pai, que cada um tome uma posição de ficar firme, confiando no Senhor, sendo leal ao Senhor, sendo leal à tua palavra. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor vela pela sua palavra e o Senhor é fiel à sua palavra. E nós desde já agradecemos porque o Senhor se alegra com a nossa fé e com a nossa confiança, e o Senhor galardoa aqueles que buscam o Senhor, confiando, crendo e ficando firmes. Eu te agradeço, Pai, por cada um que está assistindo esse vídeo, sobre cada um que está assistindo, e sobre cada um da família Vida Plena Ministério Internacional e seus familiares. Eu declaro salvação, cura, paz, alegria, harmonia, libertação, provisão, proteção, livramento e prosperidade do céu, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem na paz. Não se esqueça de dar o seu like, de fazer o seu comentário, compartilhar com seus queridos. Fiquem na paz e até a próxima.